Arizona sky burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. It's buried in my soul. Alô, turminha do 7º ano que está tendo muita dificuldade com esse tipo de questão que trata sobre regra de 3 compostos. Embora eu já tenha vários vídeos publicados com esse tema, eu resolvi fazer esse aqui particularmente, que é o que está gerando não apenas pela montagem da questão em si, mas principalmente no resultado, que vai dar o número decimal em horas e você tem que transformar em minutos. Então, quem ficar comigo aqui vai certamente entender como fazer e como proceder, principalmente quando você tem um número decimal em horas e como transformá-la em minutos também, beleza? Então vamos lá, ó. Uma gráfica imprime 1.200 livros por mês com 6 máquinas funcionando durante 8 horas por dia. Como a produção aumentou em 600 livros, o proprietário comprou mais 4 máquinas e teve que alterar a quantidade de horas diárias de funcionamento dessas máquinas. Para atender a essa demanda, quantas horas e minutos por dia as máquinas devem funcionar? Então, essa é a pergunta final, é que está pegando mais nessa questão. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, ó. O procedimento para esse tipo de questão é o seguinte. Você vai fazer uma tabela onde a primeira linha será o momento atual e a segunda linha será o momento posterior. Então, a primeira linha eu vou colocar a situação atual. Eu tenho a quantidade de livros. Claro que essa nomenclatura aqui em cima, você pode escrever do seu jeito, tá? Livros, eu tenho quantos livros? Num primeiro momento, 1.200 livros de produção por mês, com 6 máquinas. Então, vou colocar aqui máquinas, 6. Trabalhando quanto? Vou colocar aqui horas por dia. Ele trabalhando 8 horas por dia. Agora é o seguinte, ó. Como a produção aumentou em 600, então, ó, era 1.200, passou para 1.800, então, tá certo? Então, 1.800. O proprietário comprou mais 4 máquinas. Bom, se ele tinha 6 com mais 4, deu 10 máquinas agora. E aqui está a pergunta, para atender essa demanda, quantas horas por dia? Então, vamos lá. Então, vai ser o nosso X aqui, ó. Pronto. Já montei a estrutura principal. Agora é o seguinte, gente. Eu sempre insisto nessa regra da flechinha. A regra da flechinha é infalível. Num primeiro momento, você escolhe a coluna onde está a pergunta do X e coloca uma flechinha qualquer. Pode ser para cima ou para baixo, não importa aqui, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a flechinha para baixo. Aqui, ó. Uma flechinha aqui para baixo. Ah, professor, se eu quiser colocar para cima, nesse caso, a primeira flechinha fica a seu critério. Depois você vai entender por quê. Agora, gente, as demais flechinhas vai depender da primeira que você colocou. Então vamos lá, ó. Você vai fazer o seguinte, nós vamos comparar agora a quantidade de máquinas com quantidade de horas por dia. Esquece a quantidade de livros nesse momento. Você vai fazer de conta que os livros têm a mesma quantidade no início e a mesma quantidade depois, tá? É só para efeito de comparação. Então você pensa assim, ó. 6 máquinas trabalhando 8 horas por dia produzem um tanto de livros. Tudo bem. Agora, 10 máquinas trabalhando para produzir a mesma quantidade de livros. Ela vai ter que trabalhar mais ou menos horas? Olha a pergunta, tá? Ó, 6 máquinas trabalhando 8 horas por dia produzem um tanto de livros. Se eu aumentar a quantidade de máquinas para produzir a mesma quantidade de livros, eu preciso de mais horas ou menos horas? Menos horas, né? Eu aumentei a quantidade de máquinas. Então, olha só, de 8 para X, o X vai diminuir. Vai ser menos que 8. Só que a máquina aqui aumentou, ó, de 6 passou para 10. Então, houve uma inversão, um diminuiu e o outro aumentou. Então, quando é assim, a flechinha também inverte. Se eu coloquei a flechinha para baixo, aqui a flechinha vai ser para cima. Ah, quer dizer que se eu tivesse colocado a flechinha no início para cima, aqui ia ser para baixo. Tá? Então, o sentido da flechinha para cima ou para baixo não tem nada a ver com quantidade, e sim com o sentido de mudança de quantidade, se há aumento ou diminuição. Se ambos diminuírem,
a flechinha concorda. Se ambos aumentarem, também a flechinha concorda. Só quando há uma discordância de aumento e diminuição, aí você vai usar a flechinha contrária. Bom, agora eu vou comparar a quantidade de livros com a quantidade sempre com a quantidade onde está o X, tá? Quando eu estou comparando livros com horas por dia, a quantidade de máquinas você vai fazer de conta que é a mesma. Entenderam? Então, cuidado aqui, ó. Eu vou comparar aqui, ó. 1.200 livros são produzidos com uma determinada quantidade de máquinas trabalhando 8 horas por dia. Para eu produzir 1.800 livros com a mesma quantidade de máquinas, eu vou ter que aumentar ou diminuir a quantidade de horas por dia? Eu vou ter que aumentar, né? Sempre considerando, ó, agora eu tenho a mesma quantidade de máquinas, tá? Toda vez que você compara uma coluna com a coluna da incógnita, as demais colunas você tem que fazer de conta que é igual, tá? Então, aqui, 1.200 livros são produzidos por uma quantidade qualquer de máquinas trabalhando 8 horas por dia. Se eu aumentar a produção de livros trabalhando com a mesma quantidade de máquinas, claro que eu vou ter que trabalhar mais horas. Então, o de 8 para X vai aumentar, e aqui também aumentou de 1.200 para 1.800. Então, a flechinha concorda, então vai fazer isso aqui, ó. Concordou, aumentou, aumentou, certo? Beleza, agora é o seguinte, ó. Agora a próxima etapa é mais tranquila, porque agora é só continha. 8, você sempre vai pegar a fração onde está a incógnita, vai deixar aqui, 8 sobre x será sempre assim, ó. Onde a flechinha concorda, você vai copiar do jeito que está lá. Então, o 1.200 sobre 1.800, como ela está concordando, a fração é a mesma. Nas máquinas, houve inversão de flechinha, então você vai inverter a fração. 6 para 10 vai ficar 10 para 6 aqui, ó. Beleza? Entenderam até aqui? Então aqui, ó, flechinhas concordando, mantém a fração. Flechinhas discordando, inverte a fração. Bom, agora antes de fazer a conta, vamos simplificar ao máximo isso daqui, ó. O zero aqui do 10 eu posso cortar um zero aqui, ó. 1.200 com 6 tá fácil aqui, né? Quanto que vai dar 1.200 dividido por 6? Vai dar 200. E o 6 vai virar 1, né? Porque 6 dividido por 6 dá 1, 1.200 dividido por 6 dá 200. O 200 e 180 dá para simplificar. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. Aliás, eu podia ter até cortado 8. Então aqui ficou, olha, 20 sobre 18, não é isso? Então isso aqui ficou 20 sobre 18. Ainda dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 2. Por 2 vai dar 10, por 2 dá 9, 10 nonos. Agora não tem mais jeito. Então a minha fração ficou assim, ó. 8 sobre x igual a 10 sobre 9. Agora eu vou pegar e multiplicar cruzado. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então aqui vai ficar assim, ó. 10 vezes x igual a 8 vezes 9. Passa o 10 para lá dividindo 8 vezes 9 sobre 10. Ah, professor, eu posso cortar 8 com 10? Eu posso simplificar, mas você percebeu que divisão com 10 facilita muito a conta. Então aqui ficou 8 vezes 9 dá 72 sobre 10. Quando eu tenho uma divisão por 10, por 100, por 1000, ou seja, por um múltiplo de 10, eu posso trabalhar apenas com vírgula. Se eu estou dividindo um número inteiro aqui por 10, a vírgula trabalha com vírgula. A vírgula é como se estivesse à direita do 2. Como estou dividindo por 10, que só tem um zero, então vem uma casa para cá, vai ficar 7,2 horas. Bom, eu cheguei então aqui na resposta final, 7,2 horas. Você concorda que, então vou colocar aqui, ó, o tempo, né? Tempo para nova produção, né? Com esse aumento de produção, ele trabalhava 8, agora diminuiu, lógico, aumentou aqui a quantidade de máquinas, caiu para 7,2 horas. Mas olha, é a mesma coisa que 7 horas mais 0,2 horas, certo? 7 horas mais 0,2 horas. Faz sempre assim, quando é quebrado, que você vai ver que vai dar certo. Ó, eu vou ter que... O 7 já está inteiro, beleza. Agora 0,2 horas, gente, é simplesmente fazer isso aqui. Quantos minutos tem uma hora? Não é 60 minutos? Então você pega esse número decimal 0,2 e multiplica por 60, isso vai te dar em minutos. Vai dar quanto? Olha, para quem tem dificuldade, faz o seguinte, ó, 0,2 vezes 60. Abaixa o zero aqui, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 0 dá 0, com mais 1 dá 1. Então, aqui, ó, deu 120, só que
Como é que você vai colocar vírgula? Olha, como eu tenho uma casa à direita da vírgula, a vírgula que estava parada aqui vai caminhar para a esquerda uma casa também. Então, 12 minutos. Então, 0,2 vezes 60 dá 12 minutos. Então, como é que vai ser a nossa resposta? O tempo que as máquinas vão trabalhar será 7 horas e 12 minutos. Então, está aqui a resposta dessa questão. Ok? Entenderam, pessoal? Olha, quem está começando a trabalhar com esse tipo de regra de 3 composta, ela pode trazer alguma dificuldade. Mas se você não entendeu, escreve aí nos comentários que eu faço quantas aulas forem necessárias para tirar sua dúvida, ok? E se você entendeu e achou que valeu a pena a aula, então deixa feita a sua inscrição e também deixe o seu like, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho. E também convide seus amigos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, para que venham conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, com extrema dedicação, para que vocês possam entender cada linha, cada passagem, cada questão integralmente. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!